Senhores telespectadores, penso que já todos viram que eu estou aqui num monumento, há aqui uma coluna atrás de mim e que se vê ao longe os bairros de uma cidade. Bom, eu estou a falar-lhes no Paço Real do Castelo de Leiria. E este lugar em que lhes falo é o primeiro arco da Alcaço da Real, o primeiro e o único que é da primitiva, aqui onde eu estou. Suponho que terá estado sentado o rei Dom Duarte. É muito possível que aqui mesmo, ele tenha redigido alguns capítulos do Leal Conselheiro. Aqui esteve com certeza o infante Dom Pedro, o infante das 7 partidas de Alfa Robeira. Isto foi Paço Real durante o tempo de Dom João I, durante o tempo de Dom Duarte, durante o tempo de Dom Afonso V. É um dos lugares mais ilustres do país. Mas eu venho aqui não é para lhes falar de nenhum deles, é para falar de uma das maiores figuras históricas da nossa Idade Média, de El Rei Dom Dinis. E falo do Dom Dinis neste sítio por uma razão. Dom Dinis ficou extremamente ligado à Leiria. Dom Dinis tinha um paço real em Leiria. Não era este, isso posso-lhes garantir que não era, porque tudo isto que aqui está, tudo isto que podemos ver, é cerca de 150 anos depois de Dom Dinis. Portanto, tudo isto é contemporâneo da construção da batalha, é obra de Dom João I, mas creio que o Dom João I já velho, e as referências que eu conheço falam em quem vivia aqui era o infante herdeiro do trono, Dom Duarte, El Rei Dom Duarte. Esse é que teve aqui o seu paço. Portanto, naturalmente o paço foi feito no sítio onde tinha sido o antigo paço del Rei Dom Dinis, mas eu não tenho a certeza. A certeza só tenho de que aqui, no Castelo de Leiria, El Rei Dom Dinis e a Rainha Santa Dona Isabel tiveram um paço, viveram um longo tempo, talvez uma grande parte da sua vida foi aqui, e é de Dom Dinis que eu hoje lhes quero falar. Esta época do Rei Dom Dinis tem o maior interesse para quem queira compreender alguma coisa da história medieval de Portugal. É preciso prestar muita atenção às datas. Dom Dinis nasceu nos meados do século XIII, nasceu exatamente em 1261. Em 61, quem reinava em França era o São Luís, o rei São Luís, Luís IX, que aliás era primo do nosso Dom Dinis. E é nesse ano de 1261 que o rei São Luís proíbe em França o duelo judiciário. Duelo judiciário era isto: quando uma pessoa queria matar outra, chamava a confiar, vem cá, vamos batermos. É claro, quando um tipo perito nas armas queria matar um inimigo ou mais velho ou mais fraco, desafiava-o para um duelo judiciário e matava-o. Bom, isso é proibido em França. Em França, aqui continua a ser permitido. Mas isto revela uma Europa a civilizar-se, a acabar com os seus costumes mais bárbaros. Bom, ele nasce em 61, é filho também de um grande rei, é filho do rei Dom Afonso III. Dom Afonso III é o Bolonhês, eu tenho-lhes falado muito nele porque acho que foi um grande rei. O Dom Afonso III reinou 34 anos. Quando ele morre, sucede-lhe o filho mais velho, é o Dom Dinis, que é rei em 1279. Portanto, ele sobe ao trono com 18 anos e vem a reinar em Portugal durante 46 anos, visto que mudou só em 1325. Estas datas são importantes por várias razões. Primeiro, os 34 anos de reinado do Dom Afonso III, com os 46 do Dom Dinis, fazem 80 anos. E 80 anos
sempre com a mesma direção. Portanto, é um período de estabilidade e por isso, um período de progresso para Portugal. Bom, mas a razão mais importante, e para quem queira entender alguma coisa da nossa história, é esta, como vêem, estes 46 anos do reinado de Dom Dinis ficam cerca de metade no século XIII, que é um século de grande progresso, de grande prosperidade económica. Mas a outra metade fica no século XIV, que é um século de crise, um século de fome, de peste e de guerra. E o reinado de Dom Dinis reflete exatamente esses dois aspectos. Uma primeira parte progressiva, uma primeira parte gloriosa mesmo, e uma segunda parte de atritos, de convulsões, de guerras civis, em que o rei acaba praticamente derrotado e destruído e acaba por ter um fim melancólico, já com o herdeiro do trono que no fundo tinha tudo na mão. Este Paço Real de Leiria é talvez, e depois do Palácio de Sintra, dos paços medievais portugueses o que está mais bem conservado. É claro que a conservação deve-se a obras de restauro feitas com critério, com respeito, porque isto há 100 anos era pouco mais que uma grande pedreira, mas os arqueólogos portugueses, com trabalho, com continuação, estas obras não se fizeram de um momento para o outro, conseguiram fazer o que hoje de facto é uma beleza. Quando o rei sobe ao trono aos 18 anos, eu suponho que a primeira preocupação terá sido a de qualquer rapaz de 18 anos. Casar. Mas casar com quem? Bom, Dom Dinis escolhe uma das princesas de maior prestígio na Espanha e na Europa. Nem mais nem menos que uma filha do rei Pedro o Grande, rei de Aragão. O reinado de Aragão, nessa altura era rei de Aragão, rei da Sicília, era no fundo o senhor de todo este Mediterrâneo ocidental, era a coroa de Aragão. Pois é com uma filha de Pedro o Grande de Aragão que o nosso Dom Dinis vai casar. Em seguida, ele tem que regularizar um problema que o pai lhe deixou, que é as questões com Roma. Porque a Igreja considerava-se com certos direitos, direitos de impostos, direitos de isenções, direitos de propriedade. Quando um homem morria, para salvar a alma, deixava-lhe uma parte dos seus bens, depois o filho a outra parte, depois o neto a outra parte, o bisneto a outra parte. Imaginem isto desde o princípio da monarquia. Nesta altura a Igreja tinha praticamente todas as quintas boas, os lameiros, as fazendas, as ribeiras, tudo, quase tudo estava nas mãos da Igreja. Ora, isso não é mal nenhum, estar nas mãos da Igreja, claro, até é bem. Só que os bens da Igreja não pagavam imposto. Portanto, era a terra portuguesa que deixava de pagar impostos a El Rei. Bom, por isso, já um antepassado do Dom Dinis, o grande rei Afonso II, tinha publicado uma lei a proibir as igrejas de adquirir mais bens. Bom, a igreja tem o que tem, mas ninguém mais pode deixar coisas à igreja. Dizia-se isso que eram bens de mão morta. Bens de mão morta porque, é claro, não produziam nada para o Estado. Só que ninguém quis saber da lei do Dom Afonso II. O Dom Afonso II, como sabem, sucede-se o filho, é o Dom Sancho II, e ninguém cumpriu a lei. Continuaram a deixar coisas à igreja. Bom, sucede-se o Dom Afonso III e continuam também
a não cumprir. E aí o Dom Afonso III disse, alto lá, eu anulo todas as dádivas da Igreja. Leis de desamortização. Só que aí, claro, os bispos protestaram e o Papa disse, não pode ser. O senhor está a interferir com direitos que a Santa Amada Igreja tem em Portugal. Então, fulminou as comunhões e disse o senhor é obrigado a respeitar tudo quanto é de igreja, a acabar com essas leis pecaminosas, e se não fizer isso, primeiro o senhor fica excomungado, depois é todo o reino que é interdito, depois é os seus vassalos que deixam de lhe obedecer, finalmente é o senhor que deixa de ser rei de Portugal. Bom, e é fulminado por todos esses decretos que vêm de Roma que morre o rei Dom Afonso III, pai do Dom Dinis, e o Dom Dinis, aos 18 anos, acha-se com isto. Um reino excomungado, era proibido dizer missas, era proibido fazer bispos, era proibido enterrar os mortos em sagrado. O reino estava desesperado, porque, é claro, as pessoas eram profundamente crentes e acreditavam por aquele caminho, iam todos para o inferno, ia tudo para o inferno. E o rei, portanto, trata de fazer as pazes com Roma. Vamos lá fazer isso. Ele era um bom diplomata, mandou os seus emissários a Roma, negociaram as queixas dos bispos, e queixa a queixa, então isto resolve-se assim, aquilo resolve-se daquela maneira, aquilo... Bom, olha, as queixas nessa altura, quando se fez a primeira concordata, havia 40 queixas. Bom, e isso resolveu-se com a chamada concordata dos 40 artigos. Para cada queixa, um artigo a resolver. Bem, não era tanto como os bispos queriam, não era tanto como o rei pretendia, mas enfim, era uma negociação de consenso muito prudente que restabeleceu a paz entre Roma e a coroa de Portugal. E é aproveitando-se dessa paz que o rei pôde agora, por exemplo, olhem, criar uma universidade. O Estudo Geral, que é pedido ao Papa em 1289 e é criado pelo rei por um decreto feito aqui em Leiria. Aqui, ele estava aqui neste castelo de Leiria, quando faz o decreto a criar o Estudo Geral em Portugal, já autorizado pelo Papa, porque nessa altura não podia haver universidades sem autorização papal. E é claro, o Papa não dava licença para fazer universidades a reis excomungados. Portanto, foi primeiro preciso fazer a paz e depois criou-se o Estudo Geral. É certo que o primeiro Estudo Geral foi em Lisboa. Nessa altura o rei estava mais em Lisboa do que em Coimbra. Mas depois lá em Lisboa nunca fizeram uma casa própria para ela. Havia lá um barracãozote em Alfama, que ainda hoje chamam as Escolas Gerais. Dizem que era ali, não sei se era, se não era. Também penso que era no Alto do Carmo, no Largo da Pedreira, mas não se sabe ao certo. Os burgueses de Lisboa disseram que não queriam lá os rapazes, como calculam, eram remexidos, boliçosos, faziam barulho, namoravam as pequenas daqueles bons comerciantes, daqueles bons mercadores, e portanto a universidade passou para Coimbra. Mas lá em Coimbra tinha sido a antiga capital do reino, lá em Coimbra aconteceu a mesma coisa. Os rapazes também incomodavam as pessoas, voltou para Lisboa, depois de Lisboa voltou para Coimbra, e portanto a universidade entra entre Lisboa e Coimbra e acaba por se instalar definitivamente no tempo de Dom João III em Coimbra. Portanto, é evidente que a universidade criada por Dom Dinis é a que hoje está em Coimbra e que tem sido, como sabem, enfim, o grande estaleiro onde se criam os quadros para o desenvolvimento mental de Portugal. Também desses primeiros anos de Dom Dinis é o Tratado de Alcanices, é de 1297. Isso é importante porque é o tratado que fixa definitivamente a fronteira terrestre de Portugal. A ele devemos poder hoje dizer que somos o Estado da Europa com uma fronteira definitiva mais antiga
Ninguém tem uma fronteira tão antiga. Estou-lhes a dizer isto agora aqui numa igreja que também era do tempo de Dom Dinis, embora a reconstrução seja da época de Dom João I, que é Nossa Senhora da Pena. Bom, e tenho que lhes explicar que este automóvel que vem aqui não é o automóvel do Dom Dinis. Não, é um automóvel, como veem, está forradinho, todo de latas de conserva. Isto tem a ver com um concurso que se faz aqui em Leiria, chamado Ambientarte. Bom, entre as conservas e o Dom Dinis pode haver relação, porque no tempo de Dom Dinis não havia conservas, mas é verdade que ele protegeu a navegação, ele instituiu uma bolsa de mercadores e quando se faz a história dos seguros em Portugal, vai sempre até ao Dom Dinis. É ele quem estabelece uma bolsa que permite aos mercadores que naufragam e que exportam, por exemplo, o vinho e o azeite. É Dom Dinis quem estabelece essa bolsa e é aí que começa a história dos seguros em Portugal. Mas há muitas outras medidas positivas tomadas pelo rei Dom Dinis. É, por exemplo, ele que ordena que os documentos oficiais de futuro sejam todos redigidos em português, porque até aí eram redigidos em latim. É ele quem cria numerosas feiras francas, quer dizer, feiras onde os comerciantes não têm que pagar impostos nenhuns. É ele quem cria casais de lavradores no Minho. Muitos desses casais vieram a dar a aldeias e algumas delas são hoje vilas e sedes de concelho. É realmente ainda ele quem cultiva as letras e ele é um excelente poeta da poesia trovadoresca. Ele é de facto um poeta de um alto nível e tudo isso faz de Dom Dinis uma das maiores figuras da história portuguesa. Bom, a verdade é que ele viveu, eu já lhes disse isso, uma das grandes esquinas da história, a passagem do século XIII, o século de progresso, vai de 1201 até 1300. Isso é sempre um período ascendente, mas quando chega a 1300 começa exatamente um período descendente. Porquê? Bom, é claro que cada historiador dá a sua razão. É verdade que por essa altura a invasão dos tártaros interrompe as rotas que levavam os europeus até a Ásia. É verdade que nessa altura os turcos otomanos ocupam todos aqueles lugares da Ásia Menor e, portanto, a navegação cristã com o Oriente é interrompida. Também é verdade que, em virtude do progresso do século anterior, agora os burgueses são mais ricos e, portanto, disputam o poder aos senhores e nas cidades instalam-se climas de guerra. Também é verdade que, como há mais dinheiro, irrompe a economia monetária, quer dizer, as coisas já são vendidas a dinheiro, dinheiro de contado e não por trocas. Bom, mas essa economia monetária vem agravar a situação dos senhores das terras, porque os senhores das terras precisam de dinheiro. Antigamente eles diziam, bom, tens lá a terra e dás-me tantos moinhos de trigo. Agora têm que dizer, dás-me tantas moedas. Mas rapidamente a moeda desvaloriza-se e estamos perante um quadro de senhores pobres e de lavradores ricos e, portanto, de fortes conflitos entre os estratos sociais. Senhores contra os lavradores e os lavradores contra os cavadores, porque os cavadores agora também exigem dinheiro, até lhes dão um nome odioso. Antigamente chamavam-lhes criados, criado é quase como filho. Agora chamam-lhe os ganha-dinheiros. Ganha-dinheiro, imaginem aqueles marotos criam dinheiro para trabalhar e os lavradores não querem dar-lhes o dinheiro e tudo isso cria um clima de contestação social. Um mal-estar que se verifica em toda a Europa. Isto verifica-se na Espanha, na Itália, fortemente em França, na Inglaterra. Tudo isso é uma Europa em convulsão.
E isso chega a Portugal. E é por isso que eu acho que os nossos historiadores, quando chamam questões de família às guerras civis do fim do reinado de Dom Dinis, não têm razão nenhuma. Há realmente um problema, um pretexto civil. De facto, o filho do rei, o filho mais velho, Dom Afonso, mostra-se muito inquieto porque o pai, o rei Dom Dinis, tem só aquele filho da rainha. Bom, mas o rei era poeta e gostava muito de senhoras. E de cada senhora tinha o seu filho. Ele tinha uma data de filhos bastardos. E tinha sobretudo Dom Afonso Sanches, que era realmente um homem superior, um homem muito inteligente, e de quem o rei gostava muito. E, portanto, o rei preferia aquele filho bastardo ao filho legítimo, que era o Dom Afonso. E entregou a Dom Afonso Sanches o mais importante cargo do país. O mais importante cargo, nessa altura, dizia-se mordomo-mor. Hoje a tradução de mordomo-mor é primeiro-ministro. Primeiro-ministro. O chefe do governo, que realmente governava os assuntos civis, era o mordomo-mor. Pois bem, Dom Dinis entrega isso não ao filho legítimo, que já é o homem, mas ao filho bastardo, Dom Afonso Sanches. O filho legítimo não concorda, naturalmente, sente-se preterido, julga até que o pai o quer substituir no trono e revolta-se contra isso. Isso são factos. Tudo isso está documentado. Agora, o que é importante é que a maioria do país segue o infante revoltado. As tropas, as milícias dos concelhos estão com o infante revoltado, não estão com o rei. O chanceler, quer dizer, o homem que governa em nome do infante revoltado, é um advogado de Beja, filho de um carpinteiro de Beja, um homem chamado Gomes Lourenço. Olhem, naturalmente um dos primeiros alunos da universidade. A universidade cria realmente novos valores e é um jovem diplomado da universidade criada por Dom Dinis que vai aqui proclamar aos povos contra o rei. E a queixa que eles fazem é esta: el rei não faz justiça. Justiça entendia-se fundamentalmente por equilíbrio entre grandes e pequenos. Fazer justiça era proteger os pequenos contra a cobiça e a ganância dos grandes. E a revolta era em nome, não era em nome lá do infante Dom Afonso, não. É que el rei não fazia justiça. A rainha, que é uma mulher superior, uma mulher de grande envergadura, está do lado do infante rebelde, não está do lado do marido. Mais, a rainha mãe de Castela, a rainha Dona Maria de Molina, está do lado do infante rebelde e chega a escrever ao Dom Dinis: o melhor é entregares ao teu filho o governo do país. É claro, Dom Dinis fica indignado, como é que vai agora abdicar do seu poder? Mas tudo isto revela que do lado do infante rebelde há poderosas forças contra as quais o rei não pode fazer nada. Estou-lhes a dizer isso aqui, há pouco estava em Leiria e agora estou em Estremoz. Vem ali atrás de mim uma torre, aquela torre era um aposento real, aquilo foi construído pelo Dom Dinis. Bom, o Dom Dinis pede a ajuda do Papa contra a rebeldia do infante e o Papa realmente manda uma bula a dizer que os filhos têm que obedecer aos pais e, portanto, excomunga o infante se ele não desistir da sua revolta. O rei pediu ao bispo de Évora que viesse até aqui a Estremoz e que dissesse ao infante que os excomungava se ele não entrasse na ordem. Bom, pois os partidários do infante rebelde o que fizeram foi atassalhar o bispo de espadeiradas e o bispo ficou feito em bocados. Acabou-se o bispo. Esse drama passou-se nesta torre. Esta guerra sangrenta, que é Portugal inteiro. Aqui no Alentejo as pessoas estavam realmente pelo infante. Mas ele também era senhor de Coimbra. Ele também era senhor da Vila da Feira e era senhor de Montemoro Novo e quis ser senhor de Guimarães. Aí o rei arranjou um cavaleiro que defendeu o castelo, ele não conseguiu entrar em Guimarães, mas tudo isso termina em um grande combate
nas ruas de Guimarães, quando os fidalgos se impõem e dizem: não é possível continuar com esta guerra, todos a matar-nos uns aos outros, e obrigar o belo rei Dom Dinis a fazer a paz. Tudo isto mostra que não é uma questão de família, é apenas a repercussão em Portugal das grandes transformações da Europa. O mal-estar social, resultante em grande parte dos crescimentos económicos do século anterior, provocam essa profunda crise em que termina o reinado del rei Dom Dinis. Hoje ignoramos muito e sabemos pouco sobre essa época. Olhem, estou-lhes a falar aqui diante do monumento, todos veem uns arcos. Isto é a antiga Câmara Municipal de Estremoz. Ninguém sabe a data em que foi feita. A lenda é do tempo del rei Dom Dinis. Pela construção, vê-se que é uma coisa aí já do século XIV adiantado, 1320, 1330. Devo dizer que nessa época el rei Dom Dinis não fazia monumentos em Estremoz. Estremoz estava na posse dos rebeldes. Nessa época, Dom Dinis fazia sim torres fortes, como a Torre da Homenagem de Leiria, que tem lá essa data, 1321, para se defender da revolta. Isto é uma homenagem ao poder municipal. É, porventura, a casa municipal mais bonita que existe no nosso país. E o novo rei, Dom Afonso IV, é o rei dos municípios. Todo o conjunto do palácio é hoje uma pousada extremamente bonita, das pousadas talvez mais bonitas que há em Portugal. E conserva muito de história. Vale a pena vir a Estremoz, tanto para ver ainda estes restos, estas portas entaipadas, tudo isto do passado medieval, como para conhecer o encanto e a sedução desta pousada turística.